Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sempre sobre a sua vida. Estou aqui para lhe fazer um convite para que você venha participar conosco, incluindo o seu nome, a sua necessidade, o seu problema, na nossa lista de oração. Queremos apresentar a sua vida, seus problemas, suas dificuldades, diante de Deus, clamando, suplicando, rogando a Ele em seu favor, para que a sua palavra, a sua vontade se manifeste na sua vida e que o nome dele seja glorificado na sua cura, na sua libertação, na sua prosperidade, na transformação da sua vida, ao abrir a porta de um emprego, tirar você do cárcere, das dívidas, enfim, na libertação, transformação e principalmente na conversão daquele ente querido que tanto você tem desejado. Mas, antes, eu quero ler para você uma passagem que fala a respeito do que nós queremos passar para você neste momento. Diz assim, no livro de Atos, no capítulo 12, nós encontramos a prisão de Pedro e de alguns da igreja. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Herodes perseguia a igreja, matou alguns, aprisionou a outros. E dentre estes que foram aprisionados estava Pedro, o homem de Deus, um escolhido do Senhor. Aquele mesmo Pedro que uma certa feita havia negado o Senhor Jesus diante das dificuldades. Ele foi covarde, teve medo, receio e acabou negando ao Senhor. Todavia, Pedro era um escolhido de Deus, assim como você é um escolhido de Deus. E Herodes colocou ele atrás da prisão, impossibilitando-o de continuar pregando a palavra, servindo, fazendo a vontade do Pai, exercendo aquilo pelo qual ele foi chamado. Todavia, havia alguns que estavam orando por ele. A igreja, diz a Bíblia, orava por Pedro, intercedia em favor dele, clamava a Deus para que ele pudesse libertar, sustentar, proteger, guardar o seu servo que estava aprisionado. E Deus ouviu a oração da igreja. Deus atendeu ao pedido, ao clamor, à súplica daqueles que oraram em favor da vida de Pedro. E diz a Bíblia, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Não tinha como Pedro sair, não tinha como Pedro fugir, sair daquela situação. E talvez você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, que está ouvindo-me através deste vídeo. Talvez você se encontre na mesma situação, ou idêntica, aprisionado por alguma coisa. Alguma coisa está te aprisionando, uma angústia, uma tristeza, um problema de ordem espiritual, financeira, física, enfim, familiar, econômica. A crise que nós vivemos hoje no nosso país. Mas há uma saída. Preste bastante atenção.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Pedro foi livre, foi salvo. Herodes tinha um plano, um projeto, não somente de deixar Pedro aprisionado, mas certamente para usá-lo até para se engrandecer, para agradar alguns religiosos da época. Mas Deus se compadeceu de Pedro. Deus ouviu a oração da sua igreja, enviou o seu anjo e o livrou de tudo quanto diz a Bíblia, de tudo o que o povo dos judeus esperava. Herodes e o povo que estava esperando, aguardando Pedro ser castigado, sentenciado, talvez levado à morte, foram decepcionados. Porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. E não era aquela prisão, aquelas cadeias, não era Herodes, nem os projetos e os planos daqueles inimigos que iriam impedir Deus de realizar a sua obra por meio daquele que ele havia escolhido. Assim, meu amigo, minha amiga, não existe nada nem ninguém nessa terra. Não há prisões, cadeias, não há governo, não há crise, não há prisões, não há portas que possam permanecer fechadas diante daquele que é escolhido por Deus. Diante daqueles que Deus o escolheu com objetivo, com propósito, para, através da vida deles, manifestar a sua grandeza, a sua glória, porque Deus tem um objetivo na sua vida. E Ele vai realizar, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. E é nesse objetivo, é nesse propósito, que eu convido a você agora a deixar o seu nome, o seu e-mail, a sua necessidade aqui abaixo deste vídeo. Preencha esse pequeno formulário e faça parte da nossa lista de oração, porque nós estaremos clamando por você, nós estaremos orando, estaremos suplicando e temos certeza que Deus enviará o seu anjo, manifestará o seu poder, realizará uma grande obra na sua vida.